Olá, meus queridos! Muito bom estar com vocês novamente. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós faremos uma introdução à óptica geométrica. Na aula de hoje nós aprenderemos os conceitos básicos da óptica geométrica e o foco da óptica é a luz. A luz é o que nós estudaremos a partir de agora. Bem, uma coisa muito importante que nós devemos entender é por que nós enxergamos os objetos. Nós enxergamos os objetos porque esses objetos, quando iluminados, eles refletem luz e essa luz elas chegam até os nossos olhos, elas sensibilizam os nossos olhos e permitem que a gente veja esses objetos. Então, objetos que refletem ou emitem luz, eles podem ser vistos porque essa luz emitida ou refletida por eles chega até os nossos olhos. Então vamos conhecer um pouquinho agora da óptica geométrica. Vamos lá? Bem, então vamos fazer uma breve introdução. A óptica, ela estuda os efeitos da luz, né? E luz é energia, luz é onda, né? Então, luz é uma forma de energia radiante que sensibiliza os nossos olhos. Luz é uma onda eletromagnética. Bem, e as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por hora ou de 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Agora, ano-luz, o que é? Ano-luz é a distância. É a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de um ano. Né? Aqui nós temos a demonstração de um valor aproximado de quanto vale um ano-luz. Então confiram aí. O que é um raio de luz? O raio de luz é o caminho percorrido pela luz, é a trajetória descrita pela luz. A luz ela se propaga em linha reta e pode ser representada por um segmento de reta orientado. Então aqui eu tenho representação de um raio de luz, né? Um segmento de reta com a orientação, dizendo de onde ela veio e para onde ela vai. Então desta maneira a gente representa um raio de luz. Agora, o que é um feixe de luz ou pincel de luz? Feixe de luz ou pincel de luz é exatamente o conjunto de raios de luz, ou seja, são dois ou mais raios de luz juntos. E nós temos três tipos de feixes de luz. Eu tenho feixe de luz paralelo, onde todos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu tenho feixe de luz convergente, onde os raios de luz vêm de direções diferentes e se concentram em um único ponto. E eu tenho o feixe de luz divergente. É o que os raios de luz eles partem de um único ponto e são espalhados em várias direções. Ok? Meios de propagação da luz. A luz ela pode se propagar, se movimentar em três tipos de meios distintos. E vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. Quais são esses meios? O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. Então, o primeiro meio que nós vamos falar é o meio transparente. Quem é esse meio? É aquele meio onde a gente consegue ver os objetos de maneira nítida. Vemos os objetos claramente. Por quê? Porque através desse meio, a luz ela se propaga de maneira organizada, ordenada. Então, em face da organização desse movimento da luz, a gente consegue ver nitidamente os objetos através desse meio. Né? E exemplos de meios transparentes, né? Nós temos o ar atmosférico, água cristalina a pequenas profundidades, né? Vidro transparente, alguns tipos de plásticos, são alguns exemplos de meios transparentes. Agora, e os meios translúcidos?
Nos meios translúcidos, a gente também consegue ver através deles, mas não mais de maneira nítida. Os objetos são vistos de maneira embaçada, sem foco, sem nitidez, né? E por que isso acontece? É porque a luz ela se propaga através desse meio de maneira bagunçada, desorganizada, desordenada. E essa bagunça no movimento da luz faz com que a gente não veja os objetos através desse meio de maneira nítida. Por isso, não temos clareza em ver os objetos através desse meio. A gente consegue ver, mas não de maneira nítida. Exemplo disso é fumaça, dependendo da fumaça, né? Que de repente ela pode até ser opaca, dependendo da sua densidade, mas eu tenho fumaça, eu tenho vidros foscos, água turva, alguns tipos de plásticos, né? São exemplos de meios translúcidos. Agora, e os meios opacos? Quem são esses caras? No meio opaco, a gente não consegue ver os objetos através dele, né? Por quê? Porque a luz não consegue atravessar esses caras. A luz não passa através deles. A luz não se propaga neles. Então, por esse motivo, a gente não consegue ver os objetos. Uma coisa importante, por que nós enxergamos os objetos? Porque esses objetos eles refletem a luz e essa luz chega até os nossos olhos. Ok? Então, se a luz desses objetos não chegar aos nossos olhos, porque são impedidas por esses meios, então temos aí um meio opaco que não permite a propagação da luz. Então, exemplos de meio opaco, nós temos a madeira, concretos, metais, os sólidos de maneira geral, alguns líquidos, né, alguns tipos de plástico. Okay? Então, esses são alguns exemplos de meios translúcidos. Então, aqui nós temos alguns exemplos sobre o que nós acabamos de falar, né, dos meios de propagação da luz. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho um meio transparente. Eu tenho aqui uma janela com vidro transparente, onde eu consigo ver o globo perfeitamente através desse vidro. Isso se dá porque a luz, ao penetrar no vidro, ela se propaga, ela se movimenta através do vidro de maneira organizada, todos na mesma direção e no mesmo sentido, fazendo com que a gente veja o que está atrás dele de maneira bem nítida. Okay? Então essa é a condição do meio transparente. A organização do movimento da luz através desse meio, que nesse caso aqui é um vidro. Então aqui eu tenho um meio translúcido, onde eu consigo ver o globo, mas não mais de maneira nítida, ele está embaçado, né? Por quê? Esse meio que foi utilizado aqui, ele faz com que a luz se propague através dele, a luz atravessa esse meio. Mas ao atravessar esse meio, ela vai ter o seu movimento, a sua direção de movimento bagunçada. Então, eu terei uma desorganização no movimento dessa luz ao passar por esse meio. Então, quando essa luz chegar aos nossos olhos, essa luz ela não chegará de maneira organizada, ela chegará de maneira desorganizada, desordenada. Isso fará com que a gente veja esse objeto através, porém não mais nitidamente, e sim de maneira desorganizada. E no nosso último exemplo aqui, eu tenho um meio opaco, né? Foi usado um plástico aqui, ou uma madeira, não sei, mas qual é a consequência do uso desse material? É que eu não consigo mais ver o globo através dele. Então, a luz que o globo reflete não chega aos meus olhos. Então, se essa luz não chega aos meus olhos, eu não consigo ver esse objeto. Então, por esse motivo, essa luz refletida pelo globo não vai chegar aos olhos do observador, então ele não conseguirá ver o globo através dessa janela aqui. Então, resumindo, os meios transparentes. A luz refletida pelos objetos, elas chegam de maneira organizada aos olhos do observador. Por esse motivo,
esse objeto ele é visto nitidamente pelo observador. No meio translúcido, a luz refletida pelo objeto, ela também chega aos olhos do observador, mas agora de maneira bagunçada, desorganizada. E a consequência dessa bagunça no movimento é que o observador ele verá esse objeto, mas de maneira não mais nítida, né? Ele vai ver borrões, ele não vai ver nitidamente esse objeto. E, por último, no meio opaco, a luz refletida por esse objeto, ela não chega aos olhos do observador. Ela é impedida por esse obstáculo, que é um meio opaco, que não permite a passagem da luz. Qual é a consequência? Se a luz desse cara não chega aos olhos do observador, ele não pode ser visto. Então, através de meio opaco, a gente não consegue ver os objetos. Ok? Tranquilo? Agora, quanto à luminosidade, os corpos eles são classificados como fontes primárias ou secundárias, corpos luminosos ou corpos iluminados. E o que vai diferenciar uma fonte secundária de uma fonte primária, um corpo luminoso de um corpo iluminado? Bem, corpos luminosos ou fontes primárias são aqueles corpos que possuem luz própria, são aqueles caras que emitem a própria luz. Exemplos disso, nós temos as estrelas, nós temos o Sol, um ferro incandescente, uma vela acesa, uma lâmpada acesa, ok? Então, esses caras são exemplos de fontes primárias. E as fontes secundárias? São aqueles caras que precisam de outros caras para que eles possam ser vistos, ou seja, eles refletem a luz que recebem de outros corpos. E exemplo disso são lua, caderno, quadro, caneta, nós, né, os planetas. Então, as fontes secundárias são aqueles caras que refletem a luz que recebem. Então, para ser vistos, eles precisam ser iluminados, ok? Então, aqui a gente tem algumas fotos que mostram exemplos de fontes luminosas e fontes iluminadas. Um exemplo, um cuidado que nós devemos ter com esses dois caras aqui, porque esses dois caras, eles podem sair daqui e vir para cá. Então, para que eles sejam fontes luminosas, esses caras aqui, nós temos que tomar um cuidado, que eles devem estar acesos. Porque uma vela apagada ou uma lâmpada apagada, ela não emite luz própria. E para ser vista, ela precisa refletir a luz que alguém manda para ela. Então, se elas estiverem apagadas, elas deixam de ser fontes primárias e passam a ser fontes secundárias, tá? Então, muito cuidado com esses caras aqui. Então, para que elas sejam fontes primárias, elas devem estar acesas, ok? Fontes pontuais e fontes extensas. O que são? A pontual e extensa está diretamente relacionada às dimensões de quem está emitindo a luz, né? Uma fonte pontual é aquela fonte cuja dimensão é desprezível quando comparada às distâncias envolvidas, às dimensões envolvidas do fenômeno analisado. Tá? Então, a largura, diâmetro desse cara pode ser desprezado quando comparado, por exemplo, à distância em que eu estou projetando uma sombra, por exemplo, né? E as fontes extensas são aquelas que as dimensões delas são relevantes quando comparadas às distâncias, né? Então aqui, quais são as características de uma fonte primária, perdão, uma fonte pontual e uma fonte extensa? Uma fonte pontual, quando ela ilumina um objeto, ela produz no anteparo. O que é um anteparo? É um obstáculo, como se fosse uma parede, onde eu consigo projetar algo. Então ela produz no anteparo sombra desse obstáculo. E o sombra, o que é? É a região onde a luz não chega. Então é a região não iluminada. Então, a fonte pontual, ao iluminar um objeto, esse objeto, devido às dimensões da fonte, produz no anteparo uma sombra, apenas sombra. Agora, quando eu tenho uma fonte extensa de dimensões relevantes,
ao iluminar um objeto, esse objeto produzirá num anteparo, ou seja, numa parede, duas coisas: sombra, ou seja, região onde a luz não chega, e também vai produzir penumbra, ou seja, região onde chega pouca luz. Então eu vou ter no anteparo duas consequências da luz incidente nesse objeto, que é a projeção da sombra e a projeção da penumbra, ok? E mais à frente nós falaremos um pouquinho mais sobre sombra e penumbra. Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os fenômenos ópticos. O que são os fenômenos ópticos? Fenômenos ópticos, eles vão analisar o que acontece com a luz quando ela atinge uma determinada superfície. Então, nós poderemos ter três situações quando a luz ela atingir uma superfície. Então, quando a luz atinge uma superfície, eu posso ter uma reflexão, eu posso ter uma refração ou eu posso ter uma absorção. Então, vamos entender o que são esses três fenômenos. Então, o primeiro fenômeno que nós vamos falar é o fenômeno da reflexão. O que é reflexão, meu povo? A reflexão ocorre quando a luz ela bate em uma superfície e volta. Quando a luz bate numa superfície e é devolvida ao meio de onde ela veio. Então, quando a luz bate numa superfície e volta, eu posso ter dois tipos de reflexão. Eu posso ter a reflexão chamada de reflexão total ou reflexão regular e a reflexão difusa. Né? O que é a reflexão total? A reflexão total ela acontece quando a luz chega de maneira regular e sai de maneira regular, ou seja, a luz sai da mesma maneira que chega. Então aqui eu tenho os raios de luz chegando de maneira paralela à superfície, eles batem na superfície e são devolvidos. E são devolvidos também de maneira paralela, ou seja, eles saem da mesma maneira que chegam. Eles chegam paralelos e saem paralelos, ok? Então, quando isso acontece, eu tenho uma reflexão regular ou total. Agora, quando eu tenho os raios chegando de maneira paralela e eu incidir numa superfície, esses raios são espalhados, o que eu tenho é uma reflexão do tipo difusa, né? Ou uma difusão. E no nosso cotidiano, esse é o tipo de reflexão mais comum e é isso que permite que várias pessoas situadas em locais diferentes vejam o mesmo objeto. Por quê? Esse objeto, ao receber luz, ele vai refletir a luz de maneira difusa, ou seja, em várias direções, permitindo que pessoas em direções diferentes vejam o mesmo objeto, ok? Então, a reflexão total ou regular, a luz chega paralela e sai paralela. Chega na mesma direção, sai na mesma direção. Na reflexão difusa, eu tenho que os raios chegam paralelos e cada um dos raios sai em direções aleatórias, né? Isso fazendo com que haja o espalhamento da luz, difundindo a luz, que haja a difusão, ok? A refração. O que é a refração? A refração acontece quando a luz incide sobre uma superfície e atravessa essa superfície. Então, da mesma maneira da reflexão, eu vou ter da refração. A refração ela pode ser regular ou difusa. Tudo vai depender da superfície, né? Então, uma refração regular, ela vai acontecer que a luz ela chega de maneira paralela, sofre um desvio ao penetrar no meio, e exatamente isso é a refração, é a mudança de direção da luz ao mudar de meio de propagação, porém todos eles continuam na mesma direção. Então eles chegam na mesma direção, sofrem um desvio, porém todos os raios continuam na mesma direção. Então, essa refração é uma refração regular.
onde eles mantêm um padrão. Na refração difusa, o que acontece? Eles chegam todos na mesma direção, porém, ao penetrar na superfície, cada raio vai seguir uma direção aleatória, promovendo aí uma difusão, um espalhamento desses raios de luz ao atravessar esse meio, ok? E a absorção? A absorção, ela acontece quando a luz incide sobre uma superfície e não ocorre nem a refração, ou seja, os raios não são devolvidos, e nem ocorre a refração, ou seja, os raios não atravessam essa superfície. Bem, e aí o que acontece? Nós temos que lembrar que luz é energia. E há um conceito básico que diz que luz, que a energia, ela não pode ser criada e nem destruída, e sim transformada ou transferida. Então eu tenho energia luminosa chegando nessa superfície. Se essa energia luminosa não atravessa e nem é devolvida por reflexão, o que acontece com ela? Ela é perdida? Não. Essa energia luminosa, ela é transformada em outra forma de calor. Perdão, em outra forma de energia, normalmente em calor. Normalmente em calor. Ok? Então, nessas condições, a energia ela é convertida em calor. A luz é transformada em calor quando ela é absorvida por um objeto, ok? Por uma superfície. Tranquilo? Vamos nós? Então agora nós vamos falar dos princípios da óptica geométrica. São 3 princípios. Vamos tentar entender um pouquinho de cada um dos 3 princípios. Vamos nós. O primeiro princípio que nós iremos abordar é o princípio da independência dos raios luminosos. E o que diz esse princípio? De maneira direta e objetiva, esse princípio diz o seguinte, que a luz ela é independente. Entendeu? Não, dessa maneira fica complicado, mas se a gente olhar a figura e a explicação, a gente consegue compreender de maneira bem fácil. Bem, a luz é independente. Se a gente reparar que eu tenho vários canhões de luz emitindo luz em direções tais que esses raios em algum momento se cruzam, né? Então, o caminho percorrido pela luz emitida por um desse canhão, ele não será alterado pelo cruzamento da luz emitida por outro canhão de luz. Então aqui, por exemplo, esse canhão de luz emite esse raio de luz nessa direção e sentido. A luz emitida por esse canhão, ela vai seguir essa direção e sentido independentemente desse cruzamento. Ou seja, a propagação do raio de luz independe de outros raios de luz. A sua direção não será alterada devido ao cruzamento de raios de luz. Então, o movimento de um raio de luz independe do movimento de outros raios de luz. Ok? Então, eu posso ter N cruzamentos. Isso não alterará a direção de propagação da luz emitida. Por esse motivo, um raio de luz ele é independente. Tranquilo? Ok? Agora, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que diz esse princípio? Mais uma vez, de maneira direta e objetiva, ele me diz que a luz é reversível. Isso significa dizer o quê? Se eu consigo emitir um raio de luz que vá da esquerda para a direita, eu consigo fazer que esse mesmo raio de luz também vá da direita para a esquerda. Eu consigo mudar o sentido de propagação desse raio de luz. Eu consigo reverter esse sentido, né? E isso é muito comum quando a gente olha no espelho. Quando a gente olha no espelho e a gente consegue ver uma pessoa, então se a gente olha e vê a pessoa, se a pessoa olhar para o mesmo espelho, ela também conseguirá nos ver. E é exatamente o exemplo que nós temos aqui. Um motorista e um passageiro. O motorista, olhando para o espelho retrovisor, ele consegue ver o passageiro sentado no banco de trás. Porém, se o mesmo passageiro olhar para o espelho retrovisor, ele também conseguirá ver o motorista. Então, se o raio de luz vai do motorista para o passageiro,
esse raio de luz também poderá ir do passageiro para o motorista. Então a gente consegue reverter o sentido da luz. Ok? Por último, e não menos importante, nós temos o princípio da propagação retilínea da luz. E o que diz esse princípio? O princípio da propagação retilínea da luz, ela diz que a luz se propaga em linha reta. Bem, aqui nós temos um exemplo da luz atravessando a janela. Se a gente perceber a delimitação que ela faz, a gente percebe que são linhas retas, né? Então, essa é uma comprovação do movimento retilíneo da luz. E a gente vai ver na próxima aula as consequências da propagação retilínea da luz. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê um like aí se gostaram. E na próxima aula a gente vai falar das consequências da propagação retilínea da luz. Ok? Um grande beijo, abraço do Negão e fiquem com Deus.